Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor. Boa noite, vamos começar o nosso encontro. Verificando aqui se o som tá saindo direitinho, né? Porque ontem eu tive esse problema no início da live. Vamos ver. Minhas trevas com tua luz. Boa noite, vamos começar o nosso fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus. E aí, boa noite, gente. Colocar uma musiquinha de fundo aqui pra nós, que vai ser de acordo com o tema que nós vamos viver hoje. E eu espero que nosso encontro seja tão bom quanto tem sido aí nos últimos dias, né? Tô tendo algumas retornos das lives, eu fiquei muito feliz. Espero que a gente esteja realmente atendendo aí a necessidade espiritual que cada um, né, procura ver nesse encontro, para a gente poder viver uma vida mais leve, mais santa. E é isso. Vamos começar o nosso encontro pedindo, né, para que o Espírito Santo esteja sempre presente nesses momentos, que ele também me ajude a conseguir, né, as informações necessárias para passar para vocês, ter um momento, né, de interno meu mesmo também, para procurar uma ajuda espiritual, que muitas das vezes também eu preciso, né, todos nós precisamos, eu não seria diferente. Mas eu acho importante passar isso também para outras pessoas, porque talvez o nosso exemplo ele seja interessante para que outras pessoas encontrem outros motivos para deixar, né, de alguma vida mais mesquinha, uma vida mais triste, mais dolorosa. Então eu espero que com essas lives a gente consiga atingir aí os corações que estão precisando de carinho, de uma palavra amiga, uma palavra de apoio, de conforto. E eu espero conseguir fazer isso aí durante esses dias que a gente vai caminhar junto. Então vamos pedir, né, a presença, vamos pedir para que a gente esteja sempre unidos, né, nesses momentos, independente da distância, né? O que nos separa é apenas uma telinha de celular ou de computador, mas na fé todos se unem, todos estão juntos. E é assim que eu sinto quando eu estou aqui falando com vocês, passando aí um pouco das minhas súplicas, das minhas dificuldades, dos meus exemplos, se eu tiver algum, para que a gente possa aí ser também um caminho aí aberto para aprender. Nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje, a temática que nós vamos trabalhar, eu vou tentar abordar isso de uma maneira até diferente. Estava em pesquisa até agora mesmo. Eu não achei que era tão difícil contar os dias de gestação de uma mulher. Porque quando eu fiquei grávida, eu não fiquei contando, né? Eu só sabia que eu estava grávida e ia ganhar um bebê. Não tive tantas oportunidades de ter esse acompanhamento médico.
apesar do pai das meninas ser médico, mas é casa de ferreiro espeta de pau, gente, é mais ou menos por aí. Então, eu não foi daquela forma assim que eu gostaria, né, de ter tido a minha gestação, assim. Eu não tive aquele acompanhamento médico, montar um enxoval, assim, da maneira que eu gostaria. Foi um pouco diferente, sabe? Então, às vezes, isso tirou um pouco da minha expectativa, né? Da criança estar nascendo, aquele momento, né, único da mãe. Isso foi um pouco tirado de mim, vamos falar assim. Então, eu não tive essa forma, né, como eu vejo as mães hoje, acompanhando o médico, contando a gestação, indo fazer ultrassom, tendo aquele acompanhamento assim mais dedicado. Eu não tive assim dessa forma assim que eu imaginei que eu teria. Não foi da maneira que eu imaginei. Que é igual eu falei, caso de ferreiro, o espeto é de pau, né? Então não foi da maneira que eu achei que seria. Mas as meninas estão aí, já tem mais de 20 anos cada uma de 25, outra de 27, e estão bem aí se aprendendo e o mundo ensinando também. Então eu fiz uma pesquisa sobre a gestação. E aqui, de acordo com a minha contagem aqui, Maria estaria entrando na 6ª semana de gestação, saindo da 5ª semana. Seria por aí. E eu quis saber o que é que se passa na vida de uma mãe que está grávida. O que acontece, né, nesse período da 5ª semana, da 6ª semana em diante. Nós vamos ver aí mais ou menos até a 10ª semana. O que acontece no corpo, como que é, né? O que está acontecendo com aquele bebezinho que está em formação. Então, nós vamos trabalhar juntos todo esse movimento aí, desse período de gravidez de Maria. Então, nós vamos ver, né, a partir da 6ª semana, finalzinho da 5ª, o que estava acontecendo no corpo de Maria. Como que isso estava sendo colocado neste momento. Eu vou pegar aqui um trechinho da Bíblia que eu pesquisei, e aqui fala em João, no capítulo 1. Jesus era o Verbo, e o Verbo é o Deus, tornando-se onipresente, igual ao Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdades. Então, aí fala, né, como o Filho se tornaria o Pai no meio de nós. Jesus, ele tomou a sua forma humana para trazer os ensinamentos do Pai. Porque as pessoas não estavam ainda, né, em muitos pecados. Deus pensou, eu vou mandar o meu filho, que eles irão, né, ouvir ou vão escutar as suas palavras. De uma certa forma, a profecia se cumpriu. Porém, muitas pessoas ainda não acreditaram na vinda do Filho de Deus, conforme nós vemos na Escritura. E eu fiquei preocupada em saber como que eram as características físicas de Jesus. Na Bíblia, assim, da infância dele, da parte da criação das características físicas de Jesus, não se abrange. Se ele era loiro, se ele era moreno, se o olho dele era claro, se era mais escuro, né? A gente tem mais ou menos um fenótipo das características dele de acordo com as pessoas que moram naquela região. Então, a gente imagina mais ou menos como que Jesus seria, as suas características, né? Então, a gente faz algumas pesquisas na internet e a gente acaba que se depara com algumas imagens que se assemelham com o que é considerada a imagem de Jesus. Mas, aqui em Isaías, já no Antigo Testamento, já tendo até uma profecia anterior, se fala, né, que ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Então, Jesus, ele tinha uma aparência comum, não tinha nada de extraordinário,
Mas as suas palavras, a sua forma como ele lidava com o povo da época é que atraía essa multidão, né? Às vezes a gente encontra pessoas e fala, nossa, aquela pessoa é tão feia, mas ela é tão agradável. Então, acho que ele tinha mais ou menos essa sintonia, né? Quando a gente olha algumas pessoas e fala, não, mas a pessoa é incrível. Às vezes, você vê uma pessoa, às vezes, até muito grande, muito robusta, né? Você pensa, nossa, essa pessoa se pegar desmonta. Aí o outro fala, não, você é uma moça, você não faz mal para ninguém, só tem tamanho. Então, acho que as pessoas, elas têm essas características nelas que elas podem usar a favor do bem, de praticar algo diferente. Então, eu fui olhar, né, o que Maria estava passando dentro daquele período dessa gravidez, né, dessa quinta, dessa sexta semana, e o que acontecia dentro do organismo. Hoje, para nós, a gente entende o que ocorria, mas ela não tinha essa noção. Ela imaginava, provavelmente, como que seria esse filho dela, como que ele ia crescer, como ele estava se desenvolvendo, né, dentro dela. Então, ela tinha uma visão, às vezes, muito diferente do que nós temos hoje. Mas aqui na quinta semana, fala que começa o desenvolvimento do tubo neural, ou seja, a parte cerebral da criança. Hoje a gente percebe que isso começa a ocorrer. Então, Jesus já estava formando a sua mentalidade cognitiva, né? Os seus pensamentos, aquilo que estava sendo proposto para que ele viesse a pregar para nós, né? A sua inteligência. Assim como ele foi ao templo, né? E os senhores da lei ficaram abismados de como vinha tanto conhecimento dessa criança. Então, a partir desse momento, já estava sendo trabalhado isso em Jesus. Na sexta semana de gestação, o bebê começa a desenvolver órgãos vitais dentro do sistema respiratório e digestivo. Então, todo esse movimento, coração, pulmão, o aparelho digestivo, né, porque ele vai se alimentar através da mãe, ele também vai começar a desenvolver as suas atividades metabólicas. E isso já estava sendo trabalhado, né? A gente até viu ontem que Maria ficava preocupada que ela deveria se alimentar bem, para que Jesus, né, para que o filho dela também crescesse saudável. Então, isso não precisava nem de muito conhecimento científico, mas naquela época, né, já sabia que a mãe saudável, filho saudável. Mãe santa, filho santo. É mais ou menos nesse sentido. Na sétima semana, os olhos em cada lado da cabeça são pontos escuros. A gente geralmente vê aquela imagem, né? O menino parece um ETzinho, né? Lá no meio do nada, lá com aquele olhinho pretinho. A gente fala, nossa, tá começando a desenvolver o olhar. Esse olhar penetrante que Jesus sempre teve conosco, que a gente sempre, quando olha Jesus ressuscitado, ou Jesus sofrido, ou Jesus, igual a gente está vendo agora, né, nascendo, né, aquela alegria, aquela forma que ele sempre se expressou através do seu olhar compassivo, seu olhar de amor para as pessoas. A estrutura em forma de C. Todos os órgãos estão em desenvolvimento, mas ainda não funcionam. Surgem os sulcos interdigitais, que é a parte dos dedos, que conduzirão à separação final dos dedos das mãos e dos pés. Então, ele ainda é aquela cumbuquinha, né? Ele não está separado. Ele está em forma de C, como diz aqui o texto. Então, ele ainda vai, né, abrir, se desenvolver de uma outra forma, para a mãe conseguir, num outro momento, ver os braços, ver as perninhas mais bem desenvolvidos. E na oitava semana, como estaria esse Jesus? O embrião mede cerca de 12 a 13 milímetros, é muito pequenininho, né? E no início dessa semana, a cabeça do bebê ainda é desproporcional ao resto do corpo. E o seu rosto continua sendo formado. Nessa fase, ele já tem a língua
e as narinas, e a mandíbula está sendo fundida para dar forma à boca. Olha, tanto que assim, eu acho a formação humana uma coisa muito misteriosa, vamos falar assim, né? Porque se a gente imagina, cada ser, cada indivíduo de qualquer espécie humana, animal, vegetal, eles têm as suas características próprias, né? Um cachorro não pare uma vaca, vamos falar, uma vaca não pare uma ave. Cada um foi muito bem dividido para ter as suas características próprias, para desenvolver o seu papel no mundo. E você, com as suas características, com tudo que você tem dentro de você, qual é o seu papel? O que você tem desenvolvido de você mesmo para poder estar dentro da comunidade? Como você não vê a sua importância dentro do mundo? Porque desde a nossa concepção, ao tanto que é muito detalhoso, né? É muito delicado, e a gente vai crescendo, né? É lógico que tem hora que a gente estraga o corpinho que Deus deu, né? Com uns quilinhos a mais. Mas a gente nasce perfeito. Tudo funcionando, tudo aprendendo, tudo se desenvolvendo a cada etapa. E por que às vezes a gente quer as coisas tão desesperadamente? Naquele tempo, né, muitas pessoas falam, você nasceu de 7 meses, né? Porque no normal nascemos com 9 meses. Às vezes a pessoa quer antecipar um processo que não é o momento de acontecer. E aí isso é uma coisa que deve ser trabalhada quando a gente tem assim, uma certa ansiedade para que as coisas aconteçam, que tudo leva um tempo para se amadurecer, para chegar no nível necessário, porque tanto esses órgãos, eles precisam chegar numa fase para poder se desenvolver e chegar em outra, né? O coração já não nasce batendo, primeiro ele tem que criar toda a estrutura necessária para ele formar o coração. E a gente vai crescendo e continua se formando, como se diz, né? A gente não nasce pronto. A gente continua a cada momento melhorando. Na 8ª semana, né, eu falei, agora na 9ª semana, o coração e o sistema arterial de um bebê continuam a se desenvolver, à medida que as costelas e o externo é um ossinho que a gente tem aqui no meio. Eles falam que depois que a gente cresce, esse osso dá uma sumidinha, né? Mas quando é criança, a gente tem um ossinho aqui que chama externo. E se formam enquanto o pâncreas, o fígado e os ductos biliares se formam. Nessa fase, o bebê já se mexe, já se curva e se balança. E esses movimentos podem ser vistos no nosso ultrassom hoje. Mas Maria já sentia Jesus mexer. Maria, quando ela visitou a prima dela, né, ela até falou, bendita és tu que carrega dentro do seu ventre. E o bebê mexeu. Então, ela já estava numa fase em que ela já percebia esse bebezinho dentro da barriga. E você? Tem percebido Jesus na sua vida? Você tem se mostrado indiferente com as situações que Jesus apresenta na sua vida e você simplesmente acha que não é nada? Se coloca no lugar de Maria, que está neste momento, nós estamos revivendo, né, essa fase maternal dela, e ela a todo momento ela percebia esse Jesus se aproximando cada dia mais perto da sua presença, né? A sua presença física, porque a presença humana, espiritual, ela já tinha dentro dela, mas ela ia poder tocar. Nós não tocamos Deus, nós sentimos. E é isso que você tem que trabalhar em você, é sentir a presença, perceber essa presença de Deus em tudo que você faz na sua vida, nas coisas que acontecem, às vezes até as coisas ruins. Às vezes você vê situações e fala, gente, por que eu estou passando por isso? Não é nem por quê, não é para quê.
para você melhorar, para você desenvolver uma nova forma de vida, para você perceber coisas que às vezes estão fora do seu sentido ou fora até da sua visão. E você precisa trabalhar isso. Na 10ª semana, o bebê consegue flexionar os braços, os dentinhos de leite já estão em formação dentro da gengiva e o maxilar e os músculos do rosto começam a progredir. Nessa fase é que as unhas e os fios de cabelo também começam a surgir. Seu coração já está formado e batendo de 2 a 3 vezes mais rápido do que o da sua mãe. Quem teve a oportunidade de fazer ultrassom, ou quem ainda vai fazer, realmente, esse aí eu tive oportunidade. O coraçãozinho bate acelerado mesmo. Pá, 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 pá. Você fala, gente, esse menino tá correndo demais. E ele bate muito acelerado. Porque o metabolismo dele está crescendo, está desenvolvendo, né? Ele precisa produzir energia rápida ali para poder fazer crescer. Porque são 9 meses. Tanto que depois que a gente nasce, né? O nosso coração vai estabilizando e a tendência dele é parar, né? Tomara que demore. Mas é isso. Então, todo esse processo, Maria já estava percebendo dentro dela. E eu gostaria que você também usasse, sentisse o seu coração, sentisse a sua respiração, dar valor a essas coisas. Que todos os dias nós acordamos, respiramos, nosso coração está batendo, você está falando, está bebendo água, está fazendo as suas coisas. E às vezes a gente não... parece que tão habitual que a gente fala, nossa, tem uma pessoa no hospital que ela não consegue respirar sozinha. Tem uma pessoa que precisa de um coração para poder viver melhor. Tem uma pessoa que não tem um rim, nasceu sem rim, está na hemodiálise. E nós não. Nós temos total capacidade de nos desenvolver e de viver em sociedade e ainda de ajudar. E a gente às vezes é tão mesquinho nesta vida. Enquanto isso, né, o corpo também de Maria vai modificando, vai também trazendo algumas diferenças, né, para que ela comece a notar, né, a parte hormonal, o sistema até neurológico dela, né, com novos hormônios, novas situações, mas ela permaneceu serena, sempre na virtude de aguardar o filho. E às vezes a gente não tem essa virtude. Eu peguei uma parte aqui do diário, né, que eu estou lendo, que são os 9 meses com Maria. E aqui no dia 1º de maio, né, que está dentro dessas semanas da gestação, se eu não me engano, já na 6ª ou 7ª semana. E justamente como a gente tem falado, né, sobre a formação da criança, né, no ventre da mãe, aqui nessa passagem fala assim: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente. Aqui está falando de Gênesis, né, a parte de que quando ele criou Adão. Mas aí dentro desse diário, eu achei interessante essa parte que foi escrita. José dedicou quase todo dia a adiantar os móveis que foram encomendados a ele. Então, como José era carpinteiro, ele tinha recebido uma encomenda e ele estava adiantando esse processo porque eles precisavam viajar para a casa de Maria Isabel, porque eles já sabiam que eles tinham que estar presentes lá na casa dela. E aí Maria contando, né? Fui à oficina e fiquei contente em ver a alegria com que ele trabalhava. Perguntei como tinha aprendido esse ofício e ele me contou que seu pai também era carpinteiro. José moldava o assento de uma cadeira, fazendo aquilo como um artista, meticuloso, cuidadoso, dando forma à dura madeira.
Ele soprava com cuidado a fina serragem depois de lixá-la. E essa cena me fez imaginar o carinho do Criador ao dar forma ao mundo. Olha que interessante, né? A analogia dele trabalhar os móveis com carinho, com a melhor perfeição que ele podia entregar, e assoprava, né? Assoprava e dava vida, porque aquele móvel estava cheio de serragem, estava cheio de poeira, e ele dava sopro e aparecia aquele móvel delicado, bonito, bem desenvolvido. Assim somos nós. Assim somos nós no nosso desenvolvimento, né? Às vezes a gente precisa ter uma lixadinha lá, né? Dar uma lixadinha para poder dar uma melhorada, né? A gente precisa levar umas cavucadas de vez em quando. Eu esqueci o nome do instrumento que o marceneiro utiliza para poder moldar a madeira, cutela, acho que é cutela, não me lembro o nome. E ele vai dando aquela forma, vai batendo, vai tirando aquelas lasquinhas, né, da madeira e vai dando forma, depois vai lixando, vai ilustrando e vai tomando aquele jeito, né? Assim somos nós, com as nossas dificuldades, com as nossas situações que nós vivemos, são apresentadas para a nossa melhoria, para a gente se moldando, né, e se lapidando à medida que a gente vai aprendendo algumas coisas. Aí, logo depois, né, que as duas passagens que eu quero colocar, aí fala assim: meu corpo foi formado no seio de minha mãe. Aí esse trecho está no livro de Sabedoria. Aí nesse diário, ela fala o seguinte: enquanto almoçávamos, ouvimos alguém bater na porta de casa. José abriu e era um jovem moço que pedia auxílio. Disse-nos que sua filhinha estava com uma forte febre. Fomos correndo ao local. A mãe da criança, desesperada, disse que tinha ouvido falar da minha gravidez, que acreditava que o menino que eu trazia no ventre era o Salvador, e pediu para eu rezar. Coloquei a mão em minha barriga e pedi: Senhor, se for de vossa vontade, devolva a alegria a essa mãe. Curai essa pobre criança. Depois de um tempo, a febre passou e o casal louvou muito a Deus. José e eu ficamos bastante assustados com esse fato e pedimos aos pais que guardassem segredo. Aí a explicação é assim: em situações em que é difícil ajudar, basta uma oração, pois a prece nos aproxima do outro. A rezar por alguém é demonstrar amor. Então, às vezes as pessoas não compreendem porque essa pessoa fica fazendo live, repetindo, às vezes até algumas coisas, né? Que acaba que os nossos encontros acabam que voltam, né? Alguns assuntos. Mas às vezes essa live é a única que a pessoa vai assistir, né? Às vezes outras vão acompanhar, né, os outros encontros. Mas às vezes alguém vai ver só uma e para ela vai servir. Vai ver que a gente está em oração, vai ver que a gente está unido. Às vezes é uma pessoa que está sozinha, precisando desse amparo, pedindo socorro e não sabe para quem recorrer. Mas ela fica sabendo que existem pessoas que estão em constante oração, estão pedindo para que Deus sempre dê o amparo e que pedindo também para que a gente esteja no lugar certo na hora certa. Assim como foi no caso, né, dessa ocasião contada aqui no livro, de Maria e aquela pessoa acreditar que aquela criança era capaz de fazer a cura. E assim, né, de acordo, aconteceu. Então, assim, hoje, porque se a gente for abordar todos os capítulos do livro, ele acaba sendo muito extenso. A gente vai lendo aos poucos algumas passagens para que as pessoas tenham um entendimento do que a gente está trabalhando. Mas, na realidade, se vocês tiverem oportunidade, vocês podem adquirir o livro. Eu não ganho nada com isso, eu só estou indicando porque eu achei importante. Mas eu comprei na Amazon. E é um livro em conta. Eu paguei, acho que R$22.
Mas para o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer a novena durante os 9 meses. Todo dia a gente rezar um trechinho para a gente fazer essa caminhada e ir começando a ter esse desenvolvimento antes da chegada do Natal. E esse livro está sendo muito importante para a gente poder estar seguindo aí com todas essas narrativas que a gente coloca aqui à disposição. Eu vou ver se tem mais algum trecho aqui que a gente pode utilizar. Se não, como eu queria falar realmente era da gestação desse segundo mês, então acho que ficou claro, né? Que todo esse desenvolvimento que Jesus está se moldando, nós também podemos nos desenvolver, nós também podemos melhorar. Será o que precisa melhorar esse desenvolvimento? É o que a gente olha, é o nosso olhar, é a nossa boca, é o que a gente fala, é o que a gente pensa. Porque tudo neste momento está se desenrolando, né, dentro da barriga de Maria. E a criança está nessa formação. E nós aqui de fora? Depois que a gente está pronto, capaz de ver e de entender. Nós usamos os nossos sentidos como? Para quê? Para qual necessidade? Às vezes só para o nosso benefício próprio. Lógico que você precisa se beneficiar. Mas às vezes existem pessoas que precisam do seu apoio, do seu carinho, do seu afeto, da sua oração. E para a gente concluir essa parte, né, dessa nossa explicação, como eu não consegui encontrar, né, as características físicas reais de Jesus, não tem isso apontado na Bíblia, a gente pode olhar os atributos de Cristo, para ver se a gente consegue, né, também colocar alguma característica a mais dentro de nós, para se aproximar mais deste exemplo. Os atributos de Cristo. A fé. Se você tem fé em Cristo, você acredita que Ele é o Filho de Deus, o unigênito do Pai na carne. Outro atributo, a esperança. A esperança é a firme confiança de que o Senhor cumprirá as promessas que nos fez. Caridade e amor. A caridade é o puro amor de Cristo. Paciência e humildade. Então, são alguns atributos que não dependem de característica física de ninguém. Você pode ser gordo, magro, alto, baixo, negro, moreno, loiro, mulato, ruivo. Você pode ter todas essas características. Você pode ser a pessoa mais linda do mundo. Aquela pessoa mais maravilhosa. Você bate o olho e fala, nossa, que perfeição, que beleza que tem essa pessoa. Mas chega próximo é uma pessoa rancorosa, mal-humorada, de difícil acesso, indiferente. E para que serve tanta beleza? Simplesmente para se sentir melhor que qualquer outra pessoa? Então vamos colocar outros atributos que nos façam com que as pessoas gostem de estar conosco, né? Que às vezes a gente se sente diminuído e fala, eu sou uma pessoa gorda, ninguém quer ficar perto de mim, eu sou uma pessoa magra, eu sou uma pessoa isso, eu sou uma pessoa aquilo, eu sou uma pessoa doente. E na realidade a gente não precisa disso. Basta a gente ter a nossa própria essência, mas a essência boa, de viver em paz, de viver em santidade. E hoje, para a gente continuar a nossa novena, nós vamos fazer a oração de Nossa Senhora de Guadalupe. Como eu disse, né, ontem a gente não fez, a live ficou um pouquinho extensa. A gente vai aprendendo aqui algumas coisas. Eu liguei o ventilador e ficou um vento, mas acho que a passagem, as palavras chegaram a quem precisava ou que gostaria de ouvir. Aí hoje eu nem liguei o ventilador porque eu vi que estava dando interferência. Mas hoje nós vamos fazer a nossa oração. Nós vamos pedir para que essa Nossa Senhora de Guadalupe esteja presente no seu lar, na sua vida, na sua família, na vida dos seus netos, dos seus filhos, do seu marido, do seu trabalho, e que ela também possa, né, estampar a sua grande presença na nossa vida,
Não só num pano, não, igual foi lá na aparição para o índio, mas que ela estampe a sua presença dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro daquilo que a gente realmente precisa que ela esteja presente. Ó Virgem Imaculada, Mãe do verdadeiro Deus e Mãe da Igreja, tu que desse lugar... Só um minutinho, minha bateria está acabando. Resolvido. Falha nossa. Vamos começar a nossa oração, né? Ó Virgem Imaculada, Mãe do verdadeiro Deus e Mãe da Igreja, tu que desse lugar, manifestas a tua clemência e a tua compaixão a todos que solicitam o teu amparo. Escuta a oração a qual te dirigimos com filial confiança e apresente ao teu Filho Jesus, o nosso único Redentor. Mãe de misericórdia e mestra do sacrifício escondido e silencioso, a ti que vens ao encontro de nós, pecadores, te consagramos neste dia todo o nosso ser e todo o nosso amor. Vai consagrando a sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, as suas alegrias, as pessoas que precisam estar com você, a sua formação, os seus estudos. Vai pedindo, vai colocando nas mãos de Nossa Senhora de Guadalupe e vai pedindo para que ela vai estampando o seu cheiro de rosas, a sua presença na sua vida. Mãe de misericórdia, mestra do sacrifício escondido e silencioso, a ti que vens ao encontro de nós, pecadores, te consagramos neste dia todo o nosso amor. Consagramos também a nossa vida, os nossos trabalhos, as nossas alegrias e enfermidades e dores. Concede a paz, a justiça, a prosperidade a todos os povos. Tudo o que temos e somos, colocamos aos teus cuidados. Senhora e Mãe nossa, queremos ser totalmente teus e percorrer contigo o caminho da plena fidelidade a Jesus Cristo em sua igreja. Não nos solte de sua mão amorosa. Mais uma vez, não solte-nos. Segura na gente através das suas mãos amorosas. Pede, coloca nas mãos dela. Fala, não solta não. Não solta essa pessoa que eu estou te colocando na sua presença. Não solta essa situação da minha vida que eu estou precisando que seja solucionado esse problema. Seja qual for. Se é uma necessidade financeira, se é uma aquisição de algo que você está precisando, se é uma doença. Entrega na mão dela e fala, segura com o teu amor e intercede por essa situação na minha vida. Pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha família, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe, meus avós, por aquelas pessoas que já faleceram, que muitas das vezes não tiveram a chance de se perdoar, de pedir um perdão, mas a gente ora por essas pessoas para que Deus tenha misericórdia de cada um no momento das suas súplicas, das suas dores. Virgem de Guadalupe, Mãe das Américas, te pedimos por todos os bispos para que conduzam os fiéis por caminhos de intensa vida cristã, de amor e humilde serviço a Deus e às almas. Contempla essa imensa messe e intercede para que o Senhor infunda fome de santidade em todo o povo de Deus. Envia abundantes vocações sacerdotais e religiosas, fortes na fé
e zelosos dispensadores dos mistérios de Deus. Concede aos nossos lares a graça de amar e respeitar a vida, que começa com o mesmo amor com que concebestes em teu seio a vida de Jesus. Virgem Santa Maria, Mãe do formoso amor, protege nossas famílias para que estejam sempre muito unidas e abençoe a educação de nossos filhos. Colocar os jovens, as famílias desestruturadas, aquelas mães que precisam cuidar dos seus filhos e faltam recursos financeiros para poder dar maior dignidade para essas crianças. Coloca essas pessoas, porque eu já passei tanta situação complicada por conta de querer criar os filhos e às vezes faltar algumas condições naquele momento, e a gente sabe que não é fácil. Então a gente coloca essas mães que estão em sofrimento, que estão aguardando seus filhos, estão aguardando seus filhos nascerem, estão aguardando seus filhos voltarem das ruas, saírem das drogas, saírem do mau caminho, do meio de amizades, né, que não dão futuro, que não levam esse jovem para nenhum lugar que ele possa ser melhor orientado, enquanto eles vão buscando outras situações na vida. Então a gente pede para que Nossa Senhora, ela se mantenha presente e olhe por nossos lares e as nossas famílias. Esperança nossa, lança-nos um olhar compassivo, ensina-nos a procurar continuamente a Jesus. E se cairmos, ajuda-nos a nos levantar, a nos voltarmos a Ele, mediante a confissão de nossas culpas e pecados, no sacramento da penitência, que traz a serenidade para a nossa alma. Então, se você cair, levanta. Você pode ter certeza que tem uma mão te estendendo para você se reerguer. Às vezes a gente precisa cair mesmo. Às vezes a gente precisa dar uma esfolada mesmo no nariz, na cara, para dar uma acordada diferente. Fala, puxa, que caminho que eu estou passando? Que gente é essa que eu estou seguindo? Que caminho é esse que esse povo vai, que não leva a nada, não chega a lugar nenhum? Então pede, levantou, pede a ajuda da nossa mãe para você se levantar. Nós te suplicamos para que nos concedas um grande amor a todos os santos sacramentos, que são as pegadas do teu Filho Jesus aqui na terra. Que a gente possa caminhar, que esse caminho não seja um caminho que nos retire da presença de Deus, que a gente enxergue as pegadas de Jesus, que nós possamos caminhar por onde Ele passou. Porque como eu fiz num outro encontro, né? Ele já passou na nossa frente, Ele já abriu os caminhos, Ele já foi tirando aquele mato que podia impedir a gente de chegar no nosso destino. Tá mais fácil de você chegar no seu destino. E por que você procura um caminho que não te leva a nada? Às vezes a sua mãe está falando, a sua avó está te falando, seus pais, um vizinho, um tio, um padrinho. Alguém está te dando uma orientação adequada e você não quer ouvir. Jesus está usando pessoas para poder falar, olha, presta atenção. Não tem problema. Se você errou, olha para trás e fala, não, errei, mas não é isso que eu queria para mim. Eu não vou seguir mais isso não. Vou fazer algo diferente na minha vida. Preste atenção ao seu redor. Preste atenção aos sinais. São sinais que vão aparecendo para você. Se você tem essa noção, se você tem essa percepção do sinal de Deus na sua vida, assim como você pega uma criança e fala, gente, quem é mãe sabe. Eu acho que eu tô grávida. Eu tô tão esquisita. Você começa a sentir os sinais. Aí tem gente que ainda fala, mas acho que não é gravidez não. Vai levando para frente. Quando vê, o menino já tá quase nascendo. Você é mãe de primeira viagem? Eu mesmo, quando eu fiquei grávida, eu achei que era outra coisa.
E quando foi nascer, então, achei que era dor de barriga. Não tinha percepção do sinal. Então, às vezes Deus está te dando esse sinal e você não quer perceber. Você não observa as pessoas que estão na sua volta tentando te tirar de um caminho que não tem muita importância para a sua vida. Nós te suplicamos para que nos concedas um grande amor a todos os santos sacramentos, que são as pegadas de teu Filho Jesus aqui na terra. Assim, Mãe Santíssima, com a paz de Deus, na consciência, com os nossos corações livres do mal e do ódio, poderemos levar a todos a verdadeira alegria e a verdadeira paz que vem de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que com Deus Pai e com o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E hoje a gente conseguiu fazer a nossa oração de Nossa Senhora de Guadalupe. Ontem a gente deu uma abordagem legal, mesmo porque era o que eu quero trabalhar, né, durante esses dias de dezembro, sobre a concepção de Maria. Então, nós vamos ver aí algumas semanas de gravidez por encontro. E para o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer essa novena de acordo com o livro. Cada dia a gente vê um trechinho e faz uma reflexão. Porque é uma página assim pequenininha, tem uma leitura e é um diário. É como se Maria todo dia escrevesse o que está acontecendo com ela todo dia. E nós vamos fazer esse caminho antes do Natal para o ano que vem. Esse ano, como foi uma descoberta, o livro, né, a gente está fazendo um apanhado geral. E a gente está tentando passar algumas coisas para que vocês tenham esse conhecimento e essa flexibilização desta gravidez, né, do que está para chegar para nós. E para encerrar o nosso encontro, né, nada mais importante que a gente rezar também para o Menino Jesus, para que ele também venha fazer parte da nossa graça, da nossa vida, fazer presença. Eu até estou com dívida com Jesus, eu não sei se vocês viram no Facebook. Eu fui organizar as coisas e o meu menino Jesus sumiu. Eu acho que ele está com raiva, porque eu acho que eu deixei lá na laje, dentro de um saquinho guardado, para ele não estragar. Eu acho que ele está escondido. Eu acho que ele está me dando um pega. Eu preciso achar o meu menino Jesus, porque senão no Natal eu não vou ter menino Jesus em casa. E eu vou rezar para ele aparecer, né? Porque eu preciso dele agora pro meu Natal. Mas eu acho que ele está me dando uma lição, viu? E vamos pedir para o Menino Jesus, então, estar aqui presente na nossa vida e que ele possa também nos orientar, ser luz no nosso caminho, que a gente possa acompanhá-lo, para protegê-lo, para receber a sua proteção também. Ó Menino Jesus, a vós recorro e a vós suplico, pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, assisti-me nesta necessidade, porque creio firmemente que a vossa divindade pode me socorrer. Coloca o teu pedido, a tua necessidade, tudo aquilo que você precisa, que seja desenvolvido na sua vida. Conforme eu coloquei, né, no nosso encontro, né, a gente está sendo moldado, a gente está na sexta semana, chegando na 10ª semana aí. Vamos imaginar que está formando a minha mente, o meu sistema respiratório, né, as minhas mãozinhas, as minhas digitais. E o que eu preciso melhorar em mim? Coloca nas mãos para que seja melhorado a nossa vida, as nossas falas, o nosso olhar. Aqui que até a gente come, né, que eu tô tão gordinha, eu preciso emagrecer. Oh Deus, me ajuda a não ter tanta fome. Coloca a sua dificuldade que você não consegue controlar ou que você não consegue resolver. Pede para Jesus, pede para o Menino Jesus que ele vai contornar e vai te dar essa graça. Espero com toda a confiança obter a vossa santa graça. Amo-vos de todo o meu coração e com todas as forças de minha alma.
Arrependo-me sinceramente de todos os meus pecados e vos imploro, ó bom Jesus, que me fortaleçais para ser vitorioso. Proponho não mais vos ofender. A vós me ofereço, dispondo-me a sofrer antes de vos fazer sofrer. Quero de agora em diante vos servir com toda a fidelidade e pelo vosso amor, ó menino Jesus, amarei ao meu próximo como a mim mesmo. Ó menino Jesus onipotente, mais uma vez eu vos suplico, atendei-me nesta necessidade. Eu vou colocar aqui a minha necessidade, porque às vezes a gente tem pessoas que agem como crianças. E Jesus, depois dele ter nascido, dele aparecer ao templo e falar com os doutores da lei, ele teve mais sabedoria que aquelas pessoas mais velhas. Então que Jesus, menino, esse Jesus, para ele possa acompanhar as pessoas a qual a gente tenta conversar e ela não tem essa sabedoria de querer entender, porque não tem maturidade. E não importa a idade que você tem, não. Você tem 15, você tem 16, você tem 30, você tem 40. Tem gente que está com 60 anos, ele não tem entendimento. Ele tem crescimento. Ele tem idade. Mas a mente, não tem entendimento. E você tem que saber trabalhar com essas pessoas. Não importa a idade que ela tem. E às vezes é o nosso silêncio, é a nossa oração que vai fazer a mudança necessária. Concedei-me principalmente a graça de vos possuir eternamente, na companhia de Maria Santíssima e de São José, para vos adorar com todos os anjos na corte celestial. Amém. E hoje, graças a Deus, eu acho que eu consegui fazer um encontro mais curtinho, mais compacto, vamos falar assim, né? Mas com o propósito do que seria o encontro, do que é o encontro. Porque eu acho que quando demora muito, a gente acaba cansando, né? E a gente pode fazer pequenos detalhes e abranger de uma maneira mais tranquila, mais fácil, né? Porque mesmo assim, Jesus, ele falava pouco, né? As parábolas dele eram pequenas. Não precisava ficar falando sem parar. Quem tem bons ouvidos, né? O bom entendedor sabe que pingo no i é letra. Então a gente vai trabalhando assim, para que essas palavras cheguem às pessoas que precisam, né? Compartilha aí, se precisar. E eu vou pedir um favor aí. Eu tô com um canal, né, no YouTube. Eu tô precisando de 50 inscritos para eu conseguir fazer pela plataforma do YouTube. Que às vezes o Facebook ele é mais limitado. E pelo YouTube, pelo que eu vi, eu consigo às vezes colocar um slide, colocar umas imagens. Eu acho que vai ficar mais interativo, com o material às vezes que eu pesquiso, para que vocês possam ver alguma coisa. Então, quem puder se inscrever lá no canal, depois eu vou pôr o link. Eu preciso só de 50 pessoas para eu ter essa condição de gerar as lives pelo YouTube. Então, vamos dar uma bênção, né? Para a gente encerrar o nosso encontro. Que Deus possa acompanhar vocês durante essa semana e nos trabalhos, na vida pessoal, na vida amorosa, em todas as situações aí que você tiver que passar. Nós te bendizemos, Deus, nosso Pai, porque quisestes que o teu filho vivesse numa família humana, partilhando as suas alegrias e tristezas. Oramos por nossas famílias. Mantém-na sob tua proteção. Fortalece-a com a tua graça. Torna-a pacífica e feliz. Ajuda todas as nossas famílias a ajudar uns aos outros nas provações e sofrimentos. Faz com que vivamos em harmonia e amor, seguindo o exemplo de teu Filho, aquele que reina contigo e para todos sempre. Amém. E que possamos ter uma noite tranquila. Eu, graças a Deus, hoje fui ao médico, tirei meus pontos. Agora eu vou ser usuária da meia de compressão.
Mas tá bom, né? Agora tem que fazer uso, vamos usar, né? Eu vou tentar emagrecer também. Eu falei, doutor, quando você cortou as veias, você podia ter cortado o bucho também, que pelo menos a gente parava de comer um pouco, né? Mas ele falou, agora você vai ter que determinação aí pra você emagrecer aí uns quilinhos a menos aí. E vamos lá, né, gente? Então, até amanhã, até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, amanhã eu estarei aqui. Vou preparar aí o nosso conteúdo. E se Deus quiser, amanhã eu estarei aqui. Se eu não estiver, a gente vai estar conectado aí, porque a gente está sempre reunido e estaremos sempre reunidos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijinho, até amanhã.